Deixa eu começar a gravar, que aí vai cortar. Vai lá. Ah, mas eu já comecei. Só para poder dizer que você chegou atrasado de novo. É a marca dele? É a marca dele, Juliano? É, Entendi. ela tá tentando fazer esse marketing aí positivo. É, Ai, ai, ai. Muito bem, mas por favor, fique sério hoje, contenha-se, né? Pelo menos com o nosso Eu? convidado. Você fique bom eu também. vou Eu? tentar, então eu vou tentar também, porque eu sou, apesar de você ter sido formal lá na live, eu não sou muito do sério, não, tá? Ai, meu... Então, em Brasília, 19 horas. 8 horas e 40 minutos. Vamos nós, então. Olá, estamos de volta com o 18º episódio de Aprendizes de Joana e hoje nós vamos entrar no 5º capítulo, né? Que trajetória. Ju, tudo bem? Como é que você Tudo bem, está? tudo ótimo. Maravilha. Hoje nós temos um convidado especial, direto de Legal. Colatina, Isso. Rafael Broco, que é lá da casa do Grupo Espírita Irmã Sheila, né? Faz diversos trabalhos lá na casa, coordenação, evangelização, etc, 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 e tal. E aí, Rafa, bom dia, tudo bem? Bom dia, Juliana, bom dia, Daniel. Obrigado aí o convite à casa de vocês, a esse projeto magnífico, de poder participar, contribuir, trocar ideias. Estou muito feliz, muito grato. Fiquei extremamente feliz com o convite. Estamos juntos. Então, Ju, nós estamos na Psicologia da Gratidão, né? O 5º capítulo nós temos a introdução, que a gente vai fazer hoje, Sim. e na sequência o ser humano perante a sua consciência, depois a busca do self coletivo mediante a gratidão, Sim. e depois a gratidão e a plenitude. Como começamos hoje? Acho que faltou uma coisa que você esqueceu de falar do Rafael. Hum, Ele agora é um hum. aprendiz de Joana. Então, como ele agora é um aprendiz de Joana, a gente podia já perguntar para Rafael. Rafael, como é que foi estudar, né, esse capítulo? Começa aí para gente. O que já de cara já te chamou a atenção para a gente começar essa conversa de hoje? Olha, muito interessante, muito bacana essa pergunta sua. Por quê? Inclusive, a gratidão, esse estudo, o sentimento da gratidão, é algo que esse ano eu voltei mais o olhar. Foi algo que Eu tornei mais consciente. Inclusive, ela fala isso no início desse capítulo, né? Então, assim, o convite, quando eu já conhecia essa obra, então o convite para estar fazendo esse estudo com vocês foi magnífico, porque a gratidão em si é algo que eu voltei o olhar, comecei a prestar mais atenção, a fazer o exercício, e ter lido essa parte, ela reforçou ainda mais o que eu já vi, inclusive, em outras ciências, não só dentro do espiritismo. E Joana, se eu não me engano, no Evangelho, ela tem um item que ela fala sobre a gratidão. Então, assim, ela tem essa relação muito, muito ligada com essa emoção, com esse que é a gratidão. Sim, perfeito. E aí, Dani? Iniciando Vamos. nas páginas 99, 100, 101, 102 e 103, qual o primeiro ponto que você destaca para a gente? Olha só, o que ficou muito forte nessa introdução quando eu comecei a leitura? Ela começa trazendo esses vários ambientes que a gente vive, né? Os vários momentos que nós estamos com os nossos sentimentos,
mas ela reforça esse chamado para uma transformação, onde a gente precisa, talvez, dar uma olhadinha com mais carinho para dentro de nós. E parece assim que eu estou repetindo várias vezes aí durante as gravações, mas porque é tão reforçador esse chamado para a nossa transformação, esse chamado, essa atenção que a gente deve dar à gratidão. Logo na página aqui 199 ainda, nem 100, não posso pular páginas. Na página 99 ainda, ela traz assim, no segundo parágrafo, né? O sentimento de gratidão apresenta-se também sobre a injunção da capacidade de compreender e de sentir o valor da existência terrena. Então, olha a profundidade disso, né? A gente sentir, né? Da gente valorizar a nossa existência terrena. E logo abaixo ela complementa, né, com os nossos pensamentos ainda, que a gente deixa talvez aflorar por todo essa ancestralidade, né, esse nosso caminhar pelas nossas existências, né, que reforçam pensamentos ainda não tão condizentes com o que propõe o nosso estudo, por exemplo, que é o livro da gratidão, onde a gente acaba trazendo visões ainda muito viciadas, visões que são ainda muito fortes e que interferem em todo o nosso contexto diário. Né? Visões como gratidão é coisa feminina, por exemplo, que ela cita no livro, que a pessoa ser grata, ela precisa não, estaria ligada ao feminino, né? E aí isso me trouxe, algumas vezes eu ouvi isso no dia a dia, eu já ouvi pais falar para filhos, né? Você não pode chorar porque isso é coisa de menina, você tem que ser homem. Então, essa passagem me trouxe várias reflexões nesse sentido, né? O que ainda nós imputamos numa sociedade, num convívio familiar, num convívio com amigos, né? Pensamentos que não são alinhados com esse caminhar para a gratidão. Inclusive, Daniel, quando ela fala assim, em razões dos diferentes estágios de consciência fisiológica. Então, a gente tem consciência que tem que comer, dormir, a gente tem consciência que precisa de segurança. Isso é consciencial. Então, quando a gente leva para a ótica da encarnação, a gente percebe que nos últimos 5.000 anos de encarnação, a gente sempre fez isso. Agora, o chamado é para um outro momento. Esse chamado pode ser até muito simplório isso, né? O chamado para o alimento espiritual. Então, eu converso muito assim comigo, Rafael, mas comer, dormir, ter sucesso na empresa e tal, ok, mas você já fez isso. Você já deve ter sido bem-sucedido e tal. E esse bem-sucedido, essa transformação, então, o que Joana vem chamar dessa vez, divida mais, dê mais importância à questão espiritual. Por quê? Reproduzir, ok, ter filhos, mas não só para a questão social, cultural. Ter filho tem que ter filho, porque senão você não segue, né, a prole, a questão genética. Não. Qual a importância de se ter a família, de se ter o filho? E isso para a visão espiritual, para o crescimento espiritual, porque a gente já faz isso, a gente já está treinado, a gente já fez, já sabe a importância. Mas esse outro ponto, a importância, quando ela diz no início assim, transmitindo por níveis diferentes de discernimento e lucidez a conquista da consciência. Inclusive, esse termo conquista da consciência é muito usado por ela. Então, ok, a gente já conquistou a consciência do que se é necessário
para a sobrevivência na Terra. Mas a conquista da consciência para essa educação espiritual. E ela traz a gratidão, quando ela diz assim, a gratidão como roteiro de vida, ou seja, na sua existência, a gratidão ela vai te auxiliar nesse roteiro, mas só tem um roteiro para quem sabe onde quer ir. Uhum. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho vai servir, como diz o gato lá no País das, né, Alice, né, no País das Maravilhas. Uhum. Então, é necessário ter um roteiro, Daniel. Então, a gente sabe que de manhã acorda, vai tomar café, vai almoçar e jantar. Mas a gente realmente parou para pensar em que momento eu vou prestar atenção no sentimento da gratidão, né? No exercício da gratidão. Mais importante que o sentimento. Porque ela diz que a gratidão é algo de nível mental. Primeiro você entende, depois você sente. Perfeito. E sabe o que eu achei interessante? Que agora que está caindo uma ficha aqui para mim, eu estou em minoria hoje. É uma menina com 2 meninos. E justamente Joana de Anjos vem trazendo já essa questão que o Daniel puxou, né? Rafael está comentando. E já pensou nesse nosso roteiro? A gente inclui os homens? Os homens, eles podem Fantástico. estar, não é? Ou quando o homem ele expressa a gratidão, quando ele passa pelo viés do sentimento, do sentir, imagina o que as pessoas devem pensar, né? Daniel com caderninho de gratidão, relatando gratidão diariamente. O link que se faz de acusação e de julgamento, de dizer que ali há um conflito sexual, isso é muito grande, devido à nossa sociedade machista. E aí, Joana de Ângeles vai trazer uma coisa que é a questão desse conflito, vai dizer que é predomínio do ânima no comportamento. E eu trouxe de uma obra que a gente já recomendou aqui no nosso estudo, que nos ajuda muito, que é essa daqui, Elucidações Psicológicas, que traz vários conceitos, né, das obras de Joana, para esclarecer, só uma pitadinha, que ânimos e ânima vai falar desses 2 lados, do lado masculino e do lado feminino. E tem um parágrafo tão lindo que ela vai dizer que o maior exemplo que a gente tem de harmonização desses 2 lados, do masculino e do feminino, não é? As 2 naturezas, quem é? Esse exemplo? Conseguiu equilibrar esses 2 lados? Diga para nós, diga você, Juliana, diga para nós, você. Pois é, gente, ela traz justamente o exemplo de quem? Jesus. Então, a gente já pode até avançar e deixar aí como pulga atrás da orelha e dever de casa para todo mundo que estiver assistindo a gente. Não tem desculpa para viver, para sentir, para colocar como roteiro, para praticar como comportamento a gratidão. Inclusive, interrompi. Inclusive, Juliana, ela fala que tem esse halo, nessa questão com a brutalidade, com a força, né? Com o vigor do sentimento. E isso dá espaço para a ausência das emoções superiores, de ternura, de bondade, abnegação, sacrifício. E olha só, vamos prestar atenção assim, na obra de André Luiz e Emmanuel. Você percebe que os espíritos, né, as almas femininas, elas dão seguimento ao fluxo de evolução, elas vão para patamares evolutivos, para mundos, e os homens costumam ficar se apossando ali da zona umbralina, né? Então, você vai pegar o André Luiz, por exemplo. Ele, o pai, 8 anos, o pai 12, e a mãe caminhou, continuou. Então, é um sinal também para quem assiste, para quem está assistindo isso hoje, refletir. Porque a Joana, quando ela fala roteiro, isso faz parte do roteiro, né? Roteiro é para saber que eu vou de um ponto A para um ponto B. E qual é esse caminho que eu vou transitar? Nesse caminho tem ponte, tem montanha, eu vou passar frio, fome, é distante.
Isso. Então, ela está dizendo, ó, brutalidade, toma cuidado. Então, não vai deixar de ser mais masculino ou feminino. Não é essa a discussão. A discussão é a ternura, a bondade e... Os sentimentos nobres, os né? sentimentos nobres. Isso aí. E aí trazendo o contraponto, né? Quando a gente recalca isso, né? Quando a gente coloca isso num lugar que a gente quer reprimir, na verdade, a gente não quer expressar essa gratidão porque acha que isso está muito ligado, talvez, aí à parte feminina da coisa, né? Mas perceba a sutilidade que Joana traz, que isso tudo nos gera a culpa. Então, se a gente continuar com esse pensamento de que agradecer, que ser grato, que ter um caderno, que ser amável, ter um sentimento, eu diria, normal de seres espirituais que somos e que deveríamos pensar e caminhar cada vez mais para essa leveza nas relações, a culpa ela vai nos corroer. E aí isso vai trazer consequências que a gente muitas vezes volta a falar da miopia. Nós vamos criar as nossas miopias para esse mundo espiritual. A gente não vai conseguir avançar. Por quê? Porque a gente vai ficar ligado às coisas ainda que são materiais, que são pesadas, né? Vamos carregar uma pedra? Carregar uma pedra é pesado, né? Agora, vamos carregar o pó da farinha, por exemplo, no ar? É leve, ele voa. Então, aonde a gente quer se situar na nossa existência? E já que eu falei em farinha, trazendo aqui essas transformações que Joana vem propondo, né? A gente tem aqui ainda na página 100, a gente está na página 100 ainda, gente. Esse grão, quando é transformado e quando a gente recebe a transformação desse pão, desse grão, eu já estou pensando no pão, olha só que coisa linda, né? O Rafa trouxe aí na nossa pré-gravação que as sementes elas estão aí para serem semeadas e continuarem reproduzindo, né? Mas quando a gente para uma semente dessas, transforma lá o trigo, por exemplo, na farinha, quantas mãos tiveram nesse processo? E aí, muitas vezes, talvez a gente precise parar de olhar para a prateleira lá no supermercado, da coisa pronta e da coisa fácil, e nós talvez precisamos botar a mão na massa, né? Pegar essa farinha, transformá-la num bom macarrão, botar na mesa para a nossa família. Esse processo, eu até falei, se cai ficha para você, Ju, cai umas várias para mim também. Eu nem tinha pensado por essa ótica, mas eu, hábil cozinheiro, mais ou menos, né? Eu me aventuro sempre a tentar produzir o alimento em casa, o menos industrializado possível. O que eu quero trazer com isso? Eu não tinha parado para pensar no tamanho da gratidão. Eu ficava feliz depois de fazer uma refeição, mas eu não sabia o que era essa felicidade. E lendo esse capítulo eu entendi que é a gratidão que gera em mim por poder transformar esse produto numa satisfação da minha família, por exemplo, né? Numa refeição que eu consiga colocar na mesa, né? Daniel, isso é tão interessante, essa fala sua, porque a gente vai perceber, não sei se vocês sentem isso, mas houve uma banalização da gratidão. Por quê? Quase em conexão com a felicidade. A gente banalizou tanto, então, por exemplo, a gente vai chamar uma pessoa no WhatsApp e diz: olá, tudo bem? Na verdade, a gente não quer saber se está tudo bem com ela. É só um texto de interação.
Você quer conversar com a pessoa, mas não quer saber se está tudo bem. E a gente banalizou a tal ponto a gratidão, como também a felicidade, que hoje a gente compra o McLanche feliz. Como se você comprasse um Mac, algo que fosse ingerir e te trazer felicidade. Então a gente banalizou. Tanto que a gente escreve hashtag gratidão. Não, a gente não está dizendo que é errado. A gente está dizendo que perde sentido. Ok? Então, é interessante o que você falou, porque ficou tão fácil, né? Vai na prateleira, pegou o pão, comeu, e isso se tornou algo frívolo, assim, natural no dia a dia. E a Joana, ela vem dizer para a gente prestar atenção na sutileza, ou seja, a gratidão em pequenos pontos. É sempre aquela velha história, né? Você tem a grande coisa, você vai sempre ser grato. Juliana deu um carro importado para mim. Olha, estou muito grato, né? Então, Como assim? eu estou, sei lá, jogando aqui. Ou o Daniel fez um banquete para todos nós, fantástico. Ah, Então a gente fica muito grato, mas a gente perdeu o sentido de perceber verdadeiramente as pequenas coisas, porque até com as tecnologias e as invenções humanas, acho que a gente também tem perdido, tornou meio banal, né? Obrigado aí, valeu, ok? Então a gente se tornou quase uma palavra corriqueira como as outras. Não sei se vocês percebem isso. Mas aí é por isso que Joana de Ângeles tem um parágrafo aqui que eu acho que encaixa totalmente nisso que você está falando, Rafa, que ela vai dizer, olha, justamente, pensa-se muito em gratidão como um instrumento de afeição. E é correto. A gente está falando, né? A gente veio falando ao longo desse tempo todo quanto a gente evolui no estágio primário, a gente ainda é muito agressivo, né? Tem primeiro a retribuição e depois a gente vai indo. Então, é efetivamente um instrumento de afeição. No entanto, é muito maior o seu significado, que deve transformar-se numa forma de viver-se, de entregar-se ao processo de crescimento interior, de realização do progresso. Ou seja, sair justamente dessa coisa de que virou uma moda, ou a hashtag, ou a gente tem as figurinhas já prontas, né? Com a palavra. Sim, os emotions. E então é colocar como eu coloco isso na minha vida. Como eu transformo isso numa palavra que eu vou deixar para vocês, que ela usa mais para frente aí, que eu circulo, eu sublinho, eu faço asterisco, que é a palavra comportamento. E aí? Fantástico. E isso é tão conexo, as coisas vão se conectando de tal forma, né? Que muitas vezes a gente até... Eu concordo que a banalização da palavra gratidão, a gente assina até e-mail com ela agora, né? Você assina o e-mail, gratidão... Taranã. Mas eu queria trazer um parágrafo dois acima disso que você leu, Ju, para que a gente reflita também o quanto a gente já evoluiu na gratidão como seres, e muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. O exemplo é a minha ida à cozinha. Quantas vezes eu fiz massa, pão, arroz, tal, mas eu não tinha caído essa ficha, que essa transformação, naquele momento, reunindo a família, todos ali ao entorno, conversando, trocando ideias, deixando de lado as automatizações sociais de hoje, que são as redes sociais, canais de TV, programa de cada um no seu quarto, e o quanto aquele momento ali ao redor da cozinha, ele transforma num comportamento de união, de reestruturação, de ouvir, de falar, de trocar essas ideias. Então, já andou tanto, e eu talvez não tinha me percebido, eu não tinha percebido
que essas ações já são gratidões. Então, esse convite também para a gente parar e olhar para a gente e ver nesses pequenos, nesses sutis detalhes do dia a dia, o que a gente já consegue reconhecer e agradecer, mas muitas vezes a gente não consegue perceber que a gente faz isso. Porque é o que Joana diz no início do estudo do parágrafo, dessa quinta parte. Trazer para o campo da consciencial. Tudo que não é consciencial é inconsciente. Tudo que não é consciente é inconsciente. Então, ela diz lá, muitos fazem a comparação do iceberg. Acho que, se eu não me engano, Joana traz a questão do grão, uma bola boiando no oceano. Então, você imagina. A nossa maior parte é inconsciente. Então, a nossa vida, ela está automatizada, inconsciente. Quando você faz, por exemplo, esse simples exercício, que é grandioso, você pega essa ponta de iceberg e traz ela mais um pouco para fora do oceano. Você começa a ver mais o tamanho desse iceberg. Então, isso para mim foi incrível quando eu entendi isso, Joana trazendo isso. Uhum. Deixar de ser menos inconsciente, mais consciente, mas nesses pequenos exercícios, como, por exemplo, o Daniel citou esse exemplo belíssimo. Isso aí. Eu quero só falar não quero ser redundante aqui, mas é porque esse parágrafo que vocês falaram, eu escrevi assim, parágrafo mais importante, porque, na verdade, eu estou no Kindle, né? As pessoas, às vezes, não vão conseguir o livro comprado, mas eu, por exemplo, tenho no Kindle, e é um preço ótimo, e lá não tem página, né? Vocês falam página que não tem página, mas... Desculpa aí, eu quero Rafa, falar... pode seguir. Não, mas é legal para as pessoas virem também, tipo, nossa, eu vou comprar essa obra e tal, às vezes não achou em algum local. No Kindle Amazon você consegue ela num ótimo preço, acho que R$12, para sempre, né? Você vai ter. Boa dica. Então, porque eu escrevi parágrafo mais importante, a meu ver. Por quê? Porque a Joana fala algo que o desenvolvimento humano já trata, já estuda, que ela diz assim, ó, não basta, porém, desejar-se a gratidão como uma flor espontânea. Okay? Então, de repente, você vai chegar um dia e nasceu a gratidão em você. Isso não vai existir. Ela diz assim, quem medra em determinados momentos e logo emurchece. Ela deve ser, vou falar bem pausadamente, ela deve ser treinada. Treinamento. E isso não é conversa de coach, ok? Então, não é uma mentora coach que falou isso. Ela está falando que deve ser treinado. Você vai dizer, como assim eu vou treinar? Porque aí não vai ser muito automático, então treino. Então, o que acontece? Eu vou exemplificar isso como uma estrada. Imagina que você faz um caminho muito longo e você quer fazer um atalho. Então, tem 4 quilômetros, um atalho, você diminui isso em 500 metros. Quando você for fazer esse atalho, o mato está alto, ok? Isso levando ao entendimento do que é treinamento. Você vai passar nesse mato a primeira vez, o mato está alto, vai ser difícil, só que você tem que começar a passar várias vezes nesse caminho, até o mato abaixar, fazer um caminho no chão, e depois vai ser muito mais fácil para você passar nesse caminho. As primeiras vezes vão ser difíceis, os matos vão arranhar, vai coçar, você pode se perder. Então, o treinamento eu quero trazer para essa visão, que você vai ter que passar várias vezes até que aquilo fique bem nítido, o caminho depois. É para esse campo em que você vai exercer a gratidão, como o exemplo o Daniel trouxe, até no fazer do pão e perceber a família reunida, e isso se torna tão treinado em você que automaticamente esse sentimento vai ser sentido em outros pontos. Aqui deu um timer para mim aqui. Essa frase está na página 101 do livro físico, tá? Complementando o que você está falando, o exercício, já na página 102, o exercício, portanto, da afeição que se gratula e se expressa de maneira gentil, enriquece a emotividade superior, empobrece o egoísmo e desenvolve o self que se libera
de algumas das imposições do ego, facilitando a comunicação no eixo entre ambos. Então, muitas vezes a gente não quer trilhar essa estrada mais difícil, porque muitas vezes o ego ele vai continuar dizendo assim, vamos fazer o caminho mais longo, porque está mais tranquilo, eu já conheço, eu já sei onde tem a padaria lá para eu tomar o meu café. Então a gente se acostuma, né? Eu trouxe, acho que no último episódio, uma passagem de Jung, onde fala que nós temos muitos medos das coisas novas e preferimos permanecer na zona de conforto. Medo e preguiça. Preguiça também. Então, assim, entre outras palavras, o medo muitas vezes nos paralisa. Ele não deixa a gente avançar por esses caminhos. Então, o treinamento, o exercício que Joana também propõe a gente, é cansativo. Muitas vezes a gente vai precisar ser o exemplo, né? Já na página 103 aqui, ela traz essa visão, né? Que nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos puxar muitas vezes a linha, né? Nós precisamos ser a pessoa referência. E muitas vezes a gente não quer isso. Por quê? Porque vai chegar um momento que a gente não vai estar bem, vai chegar um dia que a gente está de mau humor, vai chegar um dia que a gente tradicionalmente diz levantei com o pé esquerdo, mas não tem problema você levantar com o pé esquerdo, ele vai te suportar da mesma maneira que o pé direito. Só que a gente para satisfazer nosso ego, muitas vezes, a gente não quer tomar a frente porque a gente tem medo da responsabilidade de sempre dar o exemplo, de sempre ser uma pessoa que tem que ser referência. E aí a gente prefere não assumir essa posição. Por quê? Porque, mas vai ter um dia que eu vou estar de saco cheio. Tudo bem, todos nós vamos ter um dia que vamos estar de saco cheio, não tem jeito. Tem um dia que nós vamos estar mal-humorados, tem um dia que a gente vai discutir, tem um dia que a gente vai dar um passo para trás, e vai brigar por qualquer coisa. Tudo bem, faz parte do processo essas experiências, essas dores, né? Bom, meninos e meninas, todos que nos acompanham, a gente já vai caminhar para os nossos finalmente. Então, eu vou começar aqui destacando também uma coisa nesse final que me chama a atenção, e depois passo a palavra para vocês para a gente ir finalizando. Então, que fique como uma lembrança, como uma dica ou um convite para esse estudo de hoje, que a psicoterapia da gratidão, ela é também preventiva, né? Ela serve tanto para o antes, para o durante e para o depois, porque como a gente falou de grãos, a gente colhe os frutos também, né? E Joana de Ângeles fala que preventiva aos males e curadora de conflitos. E está presente em todas as obras relevantes da humanidade, né? Que a gente possa, antes de botar o pé direito ou esquerdo, na hora de botar o pé direito ou esquerdo, né? E depois, ao longo do nosso dia, utilizar disso, que não é à toa que o nome do livro é Psicologia da Gratidão, e ela relembra isso. Incrível. Usar a gratidão de forma como terapêutica para nossa cura, né? E aí, o que vocês destacam para a gente finalizar? Eu vou destacar aqui até a gente, ao invés de fechar com a conclusão, fecha com a pergunta, né? Pessoas felizes são mais gratas ou pessoas gratas são mais felizes? Por que eu jogo essa intriga no final, né? Então, essa percepção, quando Joana fala do roteiro, isso está sempre em nossa mente, a busca da felicidade. Então, ela diz desse elemento. E como o Daniel
trouxe de uma forma magnífica, e você também, Juliana, o grão, as pequenas coisas, gratidão, a observação da gratidão nas coisas mais pequenas da vida, nas ações, nos valores das pessoas, de quem está ao nosso lado, exercitando e percebendo que essa gratidão é que vai me levar para a felicidade e para o sucesso dessa existência. Eu deixo essa reflexão final. E para complementar as coisas finais, eu trago uma frase. Quando se experimenta o sabor da gratidão, aumenta-se o desejo de mais servir e melhor contribuir em favor do grupo social em que cada qual se encontra e da humanidade em geral. Nós somos parte de um universo. Nós não podemos ser tão egoístas de pensar somente em nós. Nós precisamos entender que, evoluindo na gratidão, a gente vai interferir de forma geral no contexto do universo que nós nos encontramos. Perfeito. Meninos, então, muito obrigado por esse estudo de hoje. E não terminou, porque a gente vai continuar esse assunto de forma talvez mais prática, a dar aquelas cutucadinhas no nosso encontro ao vivo, que é hoje, mais tarde, 19 horas, a gente entra lá pelo canal do YouTube ao vivo, com alguma surpresa, alguma dica, alguma pergunta, algum exercício, alguma tarefa, alguma coisa, mas sobretudo com um espaço para que todos vocês possam colocar também as suas impressões, as suas vivências sobre isso tudo que a gente está conversando. A gente conta com você na nossa ao vivo das 19, Rafa? Com certeza, já exercitando a gratidão por estar aqui e mais tarde com vocês lá. Esse trabalho incrível que vocês estão fazendo e que eu me senti extremamente grato, de verdade, pelo convite aqui para estar com vocês. Beleza. E parabenizar todos que aqui. Vou chamar o pessoal da casa e vou também parabenizar todos que aqui passaram, que estão nos assistindo, aos amigos da casa também, pelo trabalho magnífico aí, pelo empenho. Beleza. Então, Show de bola. Agora, beijo grande, gente. Obrigada por estar com a gente. Obrigado. Não esquece de curtir, deixa curtida, deixa comentário. Tá? Pode comentar aí, elogio, marca um amigo, sugestão. Marque alguém que você acha que é interessante ver esse estudo, ou envie para alguém, marque a pessoa que acha que é mais bacana marcar, marquei você, um estudo sobre gratidão, magnífico. Ótima ideia. E é isso, Beijo. até breve. Beijão, tchau, tchau.